pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Eu vim percebendo, eu e a Renata, na verdade, que ao longo desses 8 meses de canal, a gente tem conhecido mulheres incríveis e que têm uma versatilidade absurda. A gente sabe, nós somos assim versáteis. E quando a gente quer alguma coisa, ninguém tira da nossa cabeça. E ainda assim, a gente é capaz de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente é muito plural. Então, a gente traz aqui mulheres que tenham essas histórias para contar, para motivar cada vez mais outras mulheres para fazerem o que elas querem fazer, porque dá certo. Hoje eu trago aqui a Celeste Parra. Ela é hoje empreendedora, mas ela já foi executiva de mercado, ela é mãe, ela é esposa, e ela veio contar pra gente como foi essa migração dela do mundo corporativo para o mundo empreendedor. Muito bem-vinda, Celeste. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Eu conheço a Celeste já há alguns anos, né? Não vamos falar quantos para a gente não entregar a idade, né? Mas, Celeste, eu te conheci no mercado de seguros como uma executiva de uma grande empresa multinacional. O que aconteceu na sua vida ao longo desses anos que fez com que você quisesse mudar? Bom, primeiro se apresenta aí, fala o que você faz e depois você me conta como começou a sua história. Tá bom. Bom, sou argentina, já falo logo de cara pelo meu sotaque, porque daqui a pouco isso vai aparecer. Já moro no Brasil há muitos anos, fiz a escola, a faculdade, sou formada em comunicação, publicidade e propaganda há muitos anos. Depois tenho uma especialização em marketing de serviços, né? Mas foi tudo aqui no Brasil e minha carreira também começou aqui. Comecei com 19 anos, fui trainee de uma seguradora, Signa, que hoje nem tem mais no mercado, mas fiz todo um programa de trainee. Fui fazendo carreira e depois passei por várias seguradoras, da maioria multinacionais, americanas, foi toda a minha carreira. Sempre na área de... Sempre na área de comunicação e marketing, tá. sim. Tenho 2 filhas, sempre tive que conciliar aquela questão da maternidade com a vida executiva, que quem é mulher, quem está nos assistindo, sabe que é um grande desafio. É aquilo que você falou, se multiplicar em vários papéis. Se tem que cuidar do filho, não pode descuidar do trabalho, o filho. É aquela grande culpa que falamos, se trabalhamos, é a culpa porque estamos deixando a criança. Se abandonamos de trabalhar para cuidar da criança, estamos não se esquecendo em função... Então, muita terapia, saber lidar com isso, tentar fazer o equilíbrio dentro do que dá, porque nunca dá 100%, né? Isso é uma certeza, que é difícil de aceitar, mas depois a gente trabalha e percebe disso. Mas com o passar do tempo, quando eu tinha mais ou menos uns 36, 37, eu comecei a perceber que eu não estava mais me encaixando naquela proposta do mundo corporativo. Essa pressão, eu aprendi muito, foi uma escola para mim, de muita coisa boa e de muita coisa também que eu não quero repetir na minha vida. Sim. Então, eu comecei a sentir essa necessidade, não necessariamente foi a necessidade de empreender, o empreender veio depois. Tá bom. Foi muito mais uma necessidade de eu ter um pouco mais de autonomia do meu tempo, ter uma liberdade financeira, não queria sair e ficar sem fazer nada, não é o meu perfil. E também eu preciso de uma renda adicional em casa, importante, claro. Os 2, né? Mas começou a sentir um desejo dentro de mim. E aí, foi quando eu conheci o que hoje é a minha atual sócia, que era uma vizinha minha. Os filhos estudavam, né, na mesma escola, ainda estudam, né, na mesma escola. E ela já tinha a marca, que era Mãe Me Quer, só que começou com pijamas exclusivos, diferenciados, que já vinham com um ursinho de pelúcia para fazer a noite do sono, a noite, né, do bebê, da criança, uma noite especial, né, que o momento do sono é um momento delicado para a criança, então ela trazia essa questão lúdica, né, do dormir com o ursinho. E era maravilhoso, né? O conceito, né? O conceito, os pijamas dela, era uma coisa... Só que, com uma boa design, uma boa criativa, ela não vendia. Então, a marca era linda. Até hoje, a nossa logo, né? Que é uma flor, que eu particularmente acho muito delicada, muito bonita. Então, ela já tinha tudo. Vinha com cada pijama feito à mão, com laços de amor. Era uma coisa, assim,
mas não vendia. E aí tem até um episódio que estava no meu aniversário, e aí tinha várias amigas minhas, várias não, tinha duas falando, eu preciso comprar um presente, amanhã tem um aniversário infantil, eu tô aqui na tua casa, eu achei que ia pro shopping, tá? E a Luciana assim, aí eu, Luciana, sobe na tua casa, ela tinha uma mala, então, pega a tua mala e... Ela, eu vou lá subir. Não aí, tinha nem se ligado ali. Aí subiu, desceu, ela morava acima, e aí fez a festa, vendeu muito, porque as mulheres se apaixonaram. E aí um dia até brinquei com ela e falei, me dá essa mala que eu vou levar para o escritório também. Levei para o banheiro feminino, fez a festa, a mulherada comprando. E só infantil? Só infantil. Ia ter uns 10, 12 anos, mais ou menos. E aí, esse dia de casa que ela... Foi pra casa dela, esqueceu a mala lá. Aí no dia seguinte, eu faço aniversário 6 de abril. Então no dia 7 de abril, não lembro direito agora que ano, mas mais ou menos isso, estamos falando de uns 7, 8 anos atrás, eu fiquei olhando para aquela mala na sala parada e começou a entrar no meu coração, pô, isso aqui pode ser um negócio bom, né? A marca é boa, o produto é bom, a proposta é boa. E você, como boa marqueteira? Mas não vai sair do lugar, a minha amiga. Aí chamei ela e conversei. Falei, Lu, eu acho que podemos fazer isso crescer. Podemos fazer uma sociedade. Hoje, o que eu consigo é fazer uma proposta de começar como online, vender no online, porque era muito investimento. Começar a pensar numa loja, um ponto comercial. E aí foi que lançamos a empresa com esse objetivo dos pijamas online. Ficamos quase um ano, e eu trabalhando, né? Sim. Trabalhando na minha correria, fazia reunião com ela à noite, uma vez por semana, perguntava como estavam as coisas. Aí começou a ter outro papel mais meu, outra função, porque eu tinha que dar o meu máximo no trabalho, meu máximo naquele sonho, e aí eu acho que vem uma energia extra, quando acreditamos e gostamos. Sim. Pode ser à noite, depois de um dia inteiro, mas você parece que você chega lá morta. Na hora que você começa a falar, teu olho brilha e você faz acontecer. É muito forte. Quando tem um propósito, quando toca o nosso coração, vem uma energia que só experimentando para saber. E aí, nada. Um ano, nada, né? A coisa não vinha. E aí chegou justo a Copa do Mundo e as mães começaram a pedir pijamas iguais, com os nomes de cada criança nas costas, personalizado, para a festa do pijama. E aí eu lembro uma tarde que, né, sentados na varanda da minha casa e falamos, pô, tem um mercado aí de festa do pijama, que não é nenhuma novidade. Festa do pijama então, aconteceu sempre. Que festa do pijama aconteceu sempre, mas assim, em casa, dormindo no colchão no chão. Coloca uma samofa. Exato. Começamos a falar. Agora a mãe quer fazer uma lembrancinha, quer personalizar, dar. E aí, eu conto que foi muito louco, porque essa noite, eu no Instagram, entrei em alguns perfis americanos, né, inspirações, que tem umas coisas muito bonitas, e vi um cenário que não é um cenário do sleepover, porque os americanos são muito práticos também, não tem essa de decorar como aqui, né, o brasileiro é um povo que investe nos aniversários, não é qualquer pessoa no mundo que faz isso. Né? Isso é uma particularidade daqui, especialmente São Paulo também. Na Argentina, por exemplo, o pessoal coloca uns hambúrgueres, coloca aí as crianças, jamais investiria. Então, assim, eu percebo, né, por ser também a diferença. E eu vi, né, no Instagram, era uma cabana linda, que lá era para fazer o quarto de decoração. Sim. Umas luzes, né, tudo. E na hora eu visualizei e falei, nossa, isso daí... E essa mesma noite, a minha sócia sonhou com um cenário cheio de cabanas. Olha. Então, no dia seguinte, eu liguei para ela e falei, olha o que eu mandei o cenário. Ela falou, foi exatamente o que eu sonhei. Gente. Fazer um cenário, criar, né, uma coisa bem lúdica, bem bonita, e fazer um mercado onde já era muito antigo, mas criar realmente, renovar. E ninguém fazia isso no mercado. Ninguém. Não existia. Aí eu tinha uma viagem para Nova York com as minhas filhas, e aproveitamos, compramos vários modelos, uns 2 modelos de cabana, uns sleeping bag de urso maravilhosos, que vem né, na hora de pôr um urso, umas luzes todas transadas, diferentes, para trazer coisas para poder pensar em fazer aqui. Inspirações. Mesmo. Eu lembro que quando eu cheguei no hotel e estavam as casas, minhas filhas olharam assim para mim, a gente sentadas para, né, colocar tudo para poder trazer.
E aí procuramos pessoas para fazer isso aqui no Brasil, costureira especializada, pegamos os mesmos materiais e começamos a fazer. E aí, diferente desse primeiro ano, que foi uma coisa, né, catastrófica, foi uma coisa que não dávamos conta. Tínhamos 2 temas, criamos uma bandeirola, também era tudo de patchwork, até hoje a gente tem, linda, né, tudo feito à mão. Sempre teve o conceito do ateliê por trás. Sim. Então, né, tínhamos todo o abecedário e criávamos o nome da aniversariante, tudo com as letras em patchwork diferente. Então, a proposta eram umas cabanas rosas, com esse patchwork com o nome toda iluminada, né? E para os meninos era uma jungle, uma camuflada, com bichos de pelúcia, lampião, aquela coisa bem... E foi uma coisa assim... Aí você começou a divulgar no Instagram. No Instagram... Você lembra da sua primeira festa? Ai, a minha sócia lembra. Outro dia ela comentou. Foi uma festa grande de uma mãe do Santo Américo, da escola. Mas eu lembro que foi uma festa que tivemos que sair correndo para fazer mais cabanas para poder atendê-la. E a primeira a gente fica com um friozinho na barriga, né? Sim, vai dar tudo certo. Até porque... Tem toda uma questão de você tomar cuidado, porque você pode iluminar muito bonito, né? Mas tem que ser prático para a criança, né? Você não pode deixar um fio para fora, solto, a cabana não pode despencar. É verdade, eu até falo, né? Minhas filhas falam que eu sou um pouco terrorista, porque dentro do mercado tem uma opção da cabana de madeira, que é muito mais barata de fazer. Só que ela também, as chances de cair é 2 palitos. Então, muitas vezes, quando eu vendo... Eu falo a diferença, como as nossas cabanas são de alumínio, de ilonita, todas fixas, então não vão cair de madrugada, porque tem uma diferença de preço. E a mãe vai no orçamento... É um mercado, assim, bem específico, né? Sim. Que vocês atendem. Sim. É que é um produto que é fácil entrar. Tem uma mãe que, de repente, quer fazer alguma coisa, tem uma habilidade de fazer umas cabanas e entra no mercado. Só que ela não tem toda uma questão de deixar a coisa profissional, sim, de se posicionar. Mas ela também tem o nicho dela, né? O público dela, sim, que ela vai atender. Sim, mas muitas fecharam por falta de uma estratégia. Tá. Porque você pode ter era um pouco como a minha sócia, ela tinha um produto bom, mas não tinha estratégia nenhuma. Ou o contrário, tem uma estratégia, mas tem um produto que... Então, é um mix. Eu acho que essa composição do perfil da minha sócia, criativa, design... mais alguém mais voltado para o comercial, para o marketing, posicionamento de marca e uma especialização que eu tenho. Então, foi a combinação perfeita. Ali. Falamos, a Mãe Me Quer tem que ser aspiracional, tem que ser uma experiência. Eu não alugo barraca, como as pessoas falam. Eu vou criar um cenário lúdico onde as crianças vão pirar. Inesquecível, e até hoje a gente recebe vídeos, depoimentos. Foi a melhor noite do meu filho, né? E é detalhe, né? Uma criança vai ali como convidada, o mês que vem, depois, mamãe também quero. Então, aí foi que começou a diversificação de temas. Porque, especialmente nessa escola que eu mencionei, entramos e praticamente fizemos todas as festas da turma, né? Desses anos, 9, 10, 11. Só que aí, minha filha foi na festa da fulana, o tema X. Eu não vou repetir. O tema X. E aí começou que falamos, não adianta você ter a bandeirola, mesmo que o nome vai ser sempre personalizado. E aí começamos a criar temas novos, a pensar em outras opções. Menina sai muito mais, é 70% sim, menina, 30%. Mas começou aquilo, e aí começou a multiplicação de cabana e de temas. Então, e aí muitas vezes... A mãe pedia o tema para poder crescer, sem gerar também tanto custo. A mãe pedia um tema novo, com esse dinheiro do investimento que ela pagava essa festa, criávamos a festa. Então, porque ela queria alguma coisa muito específica. Isso. Então, para não lançar antes, quando começávamos a perceber que chegavam 4, 5, 6 orçamentos do mesmo tema, opa, tem um tema novo aí vindo. Aí, assim que ou íamos realmente no feeling de que não. Isso aí vai pegar. Vai pegar, como foi o unicórnio. Nossa, acho que até hoje, né? O unicórnio deve ter. Hoje, finalmente, eu fico triste, porque eu acho que é um dos temas mais lindos que temos, mas o unicórnio, sempre falamos, o que esse tema unicórnio se pagou? É mesmo. Porque foi uma coisa, era unicórnio, e era um tema que foi muito bonito também feito. Uma nuvem toda iluminada e unicórnio dentro, em cada cabana. Então, hoje em dia, até se eu tenho que
promover a empresa e mandar uma foto, É dele que até você praticamente eu mando, porque particularmente eu acho um dos mais bonitos. Mas foi muito. E aí já vai ficando. E aí tem aqueles que são do momento. E o que você faz? Vamos supor, se algo sai de linha, né, que ninguém me pede mais, você consegue realocar a cabana, refazer, aproveitar? As cabanas são todas iguais. São todas de diferentes cores. O que muda é a decoração. Tá. Então, isso me ajuda muito. Eu tenho uma base de cabanas de algumas cores e a decoração que muda. Que vai mudando. Senão, eu morro. É Se verdade. eu tiver cabana para cada tema, financeiramente não é Tá. lucrativo. E a festa, você faz toda essa parte do cenário, mas vamos supor, a mãe fala assim, eu quero que você cuide da minha festa de ponta a ponta. Desde o salgadinho que eu vou servir, até o bolo, até lá. Você tem parceiros que... Aí eu indico parceiros de tudo. Você indica? Mas por opção nossa, foi até uma questão que tivemos internamente, porque perdimos algumas festas por isso também, porque tem aquela mãe Que só quer se tiver completo. Percebemos que dá muito trabalho, você tem que ter alguém fazendo isso o tempo inteiro, correndo atrás de todos os fornecedores. A pessoa tinha que estar na festa o tempo inteiro. E uma das coisas que, quando começamos a trabalhar com minha sócia, especialmente ela tinha criança menor do que as minhas, mas era que se realmente queríamos ter esse próprio negócio, empreender e tudo, mesmo sendo de final de semana, porque nossas festas são sexta e sábado, queríamos ter qualidade de vida. Não queríamos passar nossas sextas e sábados dentro das festas. E correndo de uma festa para outra, né? Porque você não poderia até atender. E aí você faz um brigadeiro, o brigadeiro não tá bom, a festa da mãe me quer uma porcaria. Por causa de um brigadeiro que eu nem controlo porque é terceirizado. Então, já as chances de você cuidar da tua marca, você não ter nenhum problema, você realmente superar a expectativa, porque é isso... já é um desafio, ainda mais quando você tem várias festas, horário da chegada, da saída, a montagem, são os uniformes, era muita responsabilidade. Então, temos uma concorrente hoje que ela tem essa proposta de tudo. De tudo. Temos muitas festas que não são com a gente, em função disso, claro. Mas foi uma decisão nossa de estratégica, né? Estratégica, prefiro fazer um volume maior de festas. Até porque hoje também o ticket diminuiu, porque é normal, hoje não é uma novidade como era. Quando eu lancei, eu colocava o preço que eu queria, eu estava anunciando azul. Era eu no mercado, durou 8 meses. Depois disso, começa a... Na vida nada se cria, tudo se copia, tudo né? se copia, em pouco tempo começamos a ver no Instagram de um, Instagram de outro. Aí você tem que... Tem até a história de um montador nosso, que sabia, ele era montador, mas ele ajudava muito a gente durante o dia a dia. A minha sócia falava, vai na 25, pega tal produto para compor isso, vai para... Ele abriu... A dele, com metade dos produtos eram produtos que ele sabia das lojas, tudo, mas não deu certo. Porque não adianta... Não é só você saber... tem tudo uma... Eu acho que por isso que muitos empreendedores, infelizmente, acabam fechando, né? Seja no nicho que for, no mercado que for. Porque não é só você... Que nem tem boleiras, que são excelentes. Mas se ela não tem ali como divulgar, a estratégia de divulgação e tudo mais, o boca a boca só também por si só não vai fazer a coisa acontecer. E o nosso desafio era fazer tudo isso sem muito investimento também. Então, não é que... você receber, aí você poder colocar, então, né? Muitas pessoas me perguntam, qual que foi, como... Falei, eu até brinco, foi a multiplicação dos pães, sabe? Fazia uma cabana, aí daqui a pouco fazia outra, daqui a pouco... Mas entrava, girava. Então, sempre investindo muito. Nunca fomos, não, vamos ficar assim. Sabíamos que a empresa precisava expandir. Para ganhar, tem que gastar, né? Mas o tempo inteiro tivemos essa preocupação de realmente atender, crescer, mas sempre, né? Primeiro era na minha casa, o estoque, quando começou, no meu apartamento. Teve uma hora que quando você tem, sei lá, 10, 12 cabanas, 20 colchonetes e tal, você consegue. Quando a coisa começou a aumentar, era impossível ficar na minha casa. Aí fomos para uma sala comercial. Essa sala comercial começou a ficar apertada, porque tinha mesinha. Aí tivemos que alugar a sala do lado. Então, uma sala era do estoque, a outra era onde ficava, né? Aí contratamos uma menina comercial para ajudar, porque já não... E eu, tudo isso, no começo, olhando muito mais como numa pegada de estratégia e ajudar, porque eu continuava no meu trabalho. Isso que eu ia te perguntar. Em que momento que você falou assim, bom, agora é hora de sair? Mas assim...
voltando um pouquinho lá atrás. Quando você estava no mundo corporativo, você tem 2 filhas. E você tinha uma pressão muito grande de trabalho, estando à frente do marketing de uma corporação multinacional e tal. Você conseguiu sempre lidar com a maternidade? Você tinha uma rede de apoio grande? Como que você conseguiu lidar com as 2 e todas as atividades de uma mãe e mais a executiva? Hoje, voltando para trás, não sei. A gente sempre dá um jeito, né? Minha mãe morava na Argentina, hoje em dia, né, minha mãe faleceu, mas minha mãe morava lá, então não tinha. Tive em alguns momentos a minha sogra, que me ajudou, né, bastante, especialmente no começo. Mas eu também queria ter uma independência de não ficar, né, dependendo de parente que vem. Então, eu tive pessoas muito boas que me ajudaram, funcionárias, né, e depois já foram para a escolinha para realmente ficar um bom tempo lá. Então, e eu tentava, né? Teve uma vez o professor de inglês falava para mim que eu era workaholic. Eu falei para ele, não sou workaholic, eu sou hard worker. Quando eu tô aqui, eu sou uma máquina. Trabalho. Você não vai me ver... Tomando cafezinho, conversando. Agora, chegava umas 6 e pouco, 7, eu pegava, podia até continuar depois um pouco mais, tá? Mas já na minha casa. Então, eu me policiava muito e, às vezes, eu sabia que não era o que ele... Né? Tem até uma história de quando eu tinha as meninas pequenas, trabalhava na Paulista, então tinha um pouco de trânsito. Eu tentava sair até umas 15 para 6, até porque lá era das 8 às 5, né? Então... Você já ficava um pouco mais Ficava ali. um pouco mais, mas... E aí, eu lembro um gerente de sinistros que cada vez que eu saía, ele me olhava, ele estava lá fora, estava fumando e tal, ele... Nossa, mas já vai! E eu lá, contando até 10. Aí depois, nossa, mas já vai e tal. Aí depois de, eu acho que, sei lá, 7, 8 vezes que ele me falou isso, eu ia contando até 10, meu lado ariano gritando, eu virei pra ele e falei assim, sabe o que é, Arthur? O dia que você for produtivo que nem eu e conseguir fazer tudo, você vai conseguir sair cedo. Nunca mais. Ele falou. Ele falou. Então, assim, e não é que eu tava me achando, mas eu não tava aguentando mais. Ele... Cuida da tua vida. Cuida da sua vida, né? E em termos profissionais... Você se garantia total, né? Não, e ele tinha muito mais para entregar e vira e mexe do que eu, que ia embora no horário. Então, eu até falo, se alguém sai sempre fora do horário, tem alguma coisa errada. Tem. Isso não é normal. É porque hoje em dia... você trabalhar 18 horas por dia, 15 horas, é chique. É que se... Não, e as pessoas que mandam e-mail 3 da manhã? Para, pra né? mostrar que tá trabalhando 3 da manhã. Eu já conheci pessoas que colocam um alarme. O e-mail tá pronto, vai lá e só... Dá um... Eu lembro que tinha uma executiva, pelo né? amor de Deus. Tudo que todo dia chegava, não, porque eu fiquei até as 3, 4. Eu olhava para ela e pensava, que tristeza de vida. Porque em função da carreira, ela não tinha, né? Não teve filhos. Não construiu família. 2, 3 casamentos tal. E aquela hora, assim, o que você tem? O status, né? De você estar lá, de ela era número 1, tá, da área dela, mas eu senti uma pobreza e as pessoas babavam nela. Nossa, ela é uma super executiva e trabalha. Meu olhar, o tempo passava e eu começava a olhar, que triste. Aí comecei a perceber que... Era tudo que você não queria, né? Isso. Foi aí que você aprendeu. Porque quando estamos fazendo carreira, quando ainda não tinha filhos, eu acho que tem um lado... eu tinha muito contato com a América Latina, até pelo espanhol. Então, eu gostava muito. Eu viajava, eu conhecia, você se sente bem com você mesmo. A vida vai te mostrando outras coisas, né? A maternidade. A maternidade te abre outro horizonte, né? Eu lembro algumas vezes, muito triste isso, mas que alguma filha minha ficava doente, às vezes a gente administrava, o Ricardo também tentava me ajudar, a gente ia, mas também os dois trabalhávamos, não? E eu preferia falar que eu estava mal e que eu ia no médico para eu falar que uma filha minha precisava ir no pediatra. Olha que tristeza. Porque eu falando que eu não estou bem é diferente. Agora, se eu falar que eu tenho que levar, especialmente nesse momento específico, com uma liderança muito complicada, machista que eu tive, foi uma coisa muito sofrida. Eu lembro uma vez uma pessoa que foi embora às 6 horas, ele falou, essa menina tem que escolher, ou ela é mãe ou ela trabalha. Olha. Eu presenciei isso no meio da reunião. Então, você começa você fala, ela vai falar a mesma coisa, ou ela vai no pediatra... Ou ela trabalha. Então, foi... minha filha mais velha, ela faz 30 de janeiro, aniversário. E o nosso alinhamento estratégico da empresa sempre era nesse último final de semana de janeiro,
porque o presidente falava que ele já queria começar, enquanto estava todo mundo meio devagar no mercado, a gente já em janeiro estava 1 milhão. E era uma coisa, porque o tempo inteiro com frio na barriga, porque a chance de cair... Não, a Marina é do dia 27 de janeiro e a Mila é do dia 30 de janeiro. Então, a chance... E eu lembro, cada vez... Era sofrido, né? Eu lembro que geralmente era perto, Itu, Jundiaí, né? Em hotéis fazendo. E eu lembro que caiu algumas vezes, tudo. E eu chegar na sala do presidente e falar, ó, eu vou ficar o tempo inteiro aqui, o dia inteiro, vou almoçar, vou participar de tudo, né? Mas quando chegar umas 6, 7 horas, que vai acabar a agenda, eu vou pegar meu carro, eu vou jantar com a minha filha, eu vou cantar o parabéns, e eu vou voltar 6 da manhã do dia seguinte, que vocês não vão nem perceber. E com estresse. Não foi fácil. Mas eu nunca deixei de fazer. Não pode, né? Porque não volta esse aniversário. Não volta. E depois a chance de um arrependimento seu não vai apagar essa... É que enquanto estamos, né? Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Parece que não temos vida assim, a empresa. Eu sempre tive um pouco um equilíbrio, mas as pessoas até brincavam, né? Que muitas vezes nosso nome é o que a gente tem e o sobrenome vira o nome da empresa, praticamente. Perdemos nosso sobrenome. E a vida é muito mais do que isso, né? Você vai passar, a empresa vai continuar, né? Nós somos substituíveis. Mas no muitas mundo vezes você precisa sair, você precisa ver para voltar para trás. Hoje, às vezes, me encontro com alguns executivos que hoje não estão mais, né? E olhamos e falamos, nossa, como tem vida, né? Um amigo meu que fala, como tem vida depois. Né? Mas enquanto você está... Você é engolido, né? Pelaquela pressão. Não, e várias toda. Pessoas, nossa, mas você vai para tua casa e você volta, e você vai perder o jantar, né? Colegas, sim, vou perder o jantar porque eu vou jantar com aniversário da minha filha. Vou cantar o parabéns lá, ficar 3 horinhas, que era o que eu ia ficar, eu ia chegar 8 da noite, até verão, férias dela, e no dia seguinte. Mas, quer dizer, as pessoas que estão com você... se respira uma coisa que é um pecado você fazer. Então, você tem que acreditar muito nos seus valores, ter muita certeza, porque para você abrir mão e começar, você tem razão, vai que eu perca o emprego, vai. E aí você começa, e aí que a gente se perde, porque aí ou você olha no futuro para trás e fala, putz, como eu que arrependimento, teria feito diferente. E eu não queria isso. Você sofreu muito preconceito estando à frente aí dessas empresas quando você liderava o marketing? Você teve que se posicionar muito fortemente quando você entrava numa reunião que provavelmente, já com certeza acontecia com você, que você entrava numa sala de reuniões rodeada de homens e você é a única mulher, então você tem que começar falando, porque senão você não tem voz. Eu lembro de eu ter 22, 23 anos, eu já coordenava a área e eu era recém-formada. Eu lembro de eu me vestir como velha, com roupa, para eu poder... Cheguei a pensar em pôr um óculos, mas aí falei, não, é demais. Mas eu me vestia... Hoje, com a idade que eu tenho, eu me visto mais moderna. Do que na época. Hoje eu olho para trás e falo, eu usava umas saias, umas camisas... Porque era um jeito de eu... Eu nunca me masculinizei, né? Porque tem mulher que vira macho, né? Nunca precisei disso. E eu tenho uma personalidade forte, então... Mas era um exercício, especialmente no começo, até você ganhar teu espaço. Depois, como eu ganhei meu espaço, eu não sentia que porque eu era mulher, eles não me... Algum ou outro, mas se você me perguntar, não tive tanto preconceito por ser mulher. Mas eu acho que sim, de diferente do homem, ter a questão da maternidade no meio e muitas vezes ter que conciliar. Esse lado, eu tive preconceito sim. Tipo, como se você não tivesse homens pais ali, né? Não, é que hoje você vê, por exemplo, nas escolas, o que tem de pai à noite nas reuniões de pais. Muito legal. É muito legal. No grupo de pais do WhatsApp. Hoje o pai, né, tem isso, não? Eu quero ver meu filho crescer. Eu lembro esse líder que eu tive, que era o número 1 da empresa, que ele falava, eu não lembro de eu sentar e brincar com meus filhos. Mas era uma geração que o homem que provia e a mulher que tinha... As coisas, graças a Deus, mudaram muito. Né? Os jovens hoje, se eles não querem... a geração dos baby boomers, que ainda tem alguns, né? Como presidentes ou donos, é aquela geração sangue, suor e lágrima.
Ah, não tem que gostar do que faz. Tem que Fazer. crescer, trazer dinheiro para casa. Não se questiona se você gosta ou não. Hoje, até vejo pela minha filha, que, né, que tá se formando. Não, eu quero fazer aquilo que eu gosto. Outro dia ela falou para mim, mãe, eu não quero ter um cargo na minha empresa para as pessoas falarem, nossa, ela tá tão lugar. Eu quero ser feliz. É isso aí. E não era esse discurso, né, que tinha no passado. Não, felicidade? Não, peraí, esquece. Não é no trabalho que Trabalho, você vai encontrar. isso. Trabalho é trabalho, felicidade é outra coisa, não né? existe. E até eu não encontrar a mãe me quer, eu vou te falar que eu tinha um pouco disso também. Quando eu encontrei esse prazer de trabalhar na Mãe Me Quer, que eu falei, não, né? E eu lembro num seminário que eu estava, só de mulheres, e tinha várias presidentes de várias empresas, né? Eu lembro que era da FedEx, da Natura, e todas contavam como elas conciliavam a carreira, não sei o quê, a outra falou, eu abri mão de tudo, mas eu sou feliz, e a outras falavam, mas você não se questiona, você não é casada, não tem filho, não, cada uma tal. E chegou uma menina, que ela até tem um livro, que é uma menina jovem do Vale do Silício, tal, empreendedora, uma menina jeans, completamente, né, metade da idade das outras, as outras todas lá. Ela virou para mim e falou assim, quando a gente faz aquilo que está alinhado no nosso coração e na nossa mente, não tem estresse. Você não tem essa, vou trabalhar 8 horas, natural, né? É natural, ela fala, eu tenho uma empresa, aí muitas vezes eu estou em um Juqueí, aí a gente abre um vinho, quando eu vejo, eu estou falando de negócio com a minha amiga, surge uma oportunidade, aí depois segunda-feira eu estou fazendo uma coisa pessoal, eu não tenho, porque eles falavam, não, porque eu trabalho tantas horas para isso, depois eu tenho tantas horas, todo mundo com os... Robozinho, né? E ela soldadinho. Virou uma coisa tão... Simplificou tanto a leveza, mas porque para ela era isso o trabalho. E naquele momento, quando ela falou, você se lembra como foi a reação das outras? Assim, indignadas ou, tipo, pensativas? Não, tirou todo mundo da casinha, porque ela foi a última a falar. Então, enquanto estava todo mundo escutando e até fazendo sentido muitas coisas que elas falavam, de repente a outra chegou, né? Uma menina... Toda a simplicidade. Que acabou. Para mim, pelo menos, foi tão forte. E aí que eu percebi o porquê que eu vinha tão ansiosa e eu não vou te falar infeliz, mas faltava um brilho no meu olhar. Uhum. Porque eu tinha no coração... Sem propósito, né? Eu tinha no coração a Mãe Me Quer e eu tinha na mente meu trabalho já de muitos anos, uma carreira. Sólida, então, né? eu não estava alinhada. Agora, a questão era também... Né, eu brinco muito isso e meu marido fala assim, mas os boletos continuam chegando, né? Não é só você estar com o teu, né, contato, coração. É um grande momento onde você fala, eu vou dar um passo. No meu caso, eu não fui na loucura, eu vou... Não, eu esperei um pouco, a empresa está no momento. Estável. Mas eu abri mão. Sempre o que eu ganhei, sempre foi menos do que eu tinha quando eu estava. Então, já foi uma opção minha de ter uma vida um pouco, né? Não sei se vou falar mais tranquila, porque a vida do empreendedor tem outros desafios. São outros, né? Então, assim, você né? Tem gente que fala, nossa, você já começa o mês sabendo que tem que pagar tanto para os funcionários, tanto de aluguel, enquanto no mundo corporativo... Dia 30, seu pagamento está lá, seus benefícios e tudo mais. Aí outro te fala assim, mas você não sabe o que é legal, você criar, saber que é teu. Então, tem os dois lados. O dinheiro ganho tem outro gostinho, né, Celeste? Sim. Tem outro gostinho. E como que você... Bom, sem dúvida você é um espelho para suas filhas de força, de determinação e tudo mais. Mas hoje, como você, enquanto mãe, passa para ela coisas desse empoderamento? Como que é a relação de vocês em relação a isso? Eu nunca parei para pensar. Não, porque às vezes é natural, né? Elas veem em você. Porque se você é frágil, elas tendem a ser também. Né? Eu vejo que elas são muito seguras delas. A Mila, que aqui está se formando e está procurando, agora voltou até de um estágio na Disney, que era um sonho dela. Eu vejo que tem muito mais, e eu acho que um ponto dessa geração, que a gente até estava falando antes, né, de começar, eu quero ser feliz e ter condições financeiras boas também, mas eu não vou pôr o dinheiro na frente da felicidade, que era uma coisa que não tinha no passado. Então,
Eu não sei se veio delas verem meu movimento, de eu ir na Com Mãe Me Quer, certeza. mas eu vejo muito elas, não. Até a mais velha falou, mãe, eu me vejo daqui uns anos empreendendo, tendo meus próprios horários, podendo conciliar isso com a maternidade. Eu não tinha, nunca, né, lembro até meu pai, quando eu trabalhava, né, com as crianças e tal, meu pai também sempre foi um grande executivo, então minha escola em casa foi executivo, né? E ele sempre foi um excelente pai, que isso também é um orgulho, porque é muito difícil você ser um alto executivo e Ainda fazer. conseguir toda essa Ele atenção, né? chegava em casa e me ajudava a estudar, depois de ter. Então, é uma coisa assim que eu admiro muito. E até me perdi porque eu estava falando Não, disso. que nessa geração agora... E aí, eu lembro que meu pai falava, você seria uma boa empreendedora. E é o que ele não tinha essa escola, ele falava, pai, eu? Imagina, Celeste, você sabe o que você quer, você corre atrás, você vai, você tem... Falava, ai, pai, não consigo me imaginar empreendendo. Não, era anos eu falando. E, de repente, foi por Um olhar carinhoso, né, pela sua amiga, talvez, né? Que se você não tivesse esquecido a mala ali, você sentar e você não tivesse despertado para isso. Não, e a transformação dela também, ela era uma mulher que tinha trabalhado, tinha parado em função dos filhos pequenos, estava num casamento onde o marido não apoiava, onde o marido fazia massacre emocional, que ela não era nada e não ia dar certo. E, de repente, vem a proposta, eu aposto nela, ela começa a se desenvolver. Então, o que ela se transformou nestes anos, ela se separou. Eu ia falar, e o marido deve ter ficado meio... Até hoje, eu sou culpada, segundo dele ter. Então, assim... Que culpa boa, né, Celeste? Culpa boa. De ter aberto os olhos e conseguido fazer uma amiga... o que ela se transformou, transformar. começar a liberdade dela financeira, fazer... E como profissional, Sim. né? Eu lembro no começo, os timings, eu que vinha do mundo corporativo, que era até doente. Doente, Eu tinha ainda um chefe que era assim, ele te mandava uma coisa, se em 3 minutos você não dava quase uma resposta por e-mail para ele te ligava e falava, por que você não me respondeu? Nossa. Tanto é que eu tive um burnout. Então, era uma coisa, e eu já sou uma mulher ansiosa, então eu lembro que... Sufocante. Era demais. Eu vivia com o estômago, aquela coisa de frio na barriga. Hoje, olhando para trás, falo como que eu passei. Mas eu acho que o ser humano mas a gente se fortalece também tem com uma essas histórias, capacidade né? de ir. E eu lembro que eu mandava para ela alguma coisa e ela não me respondia. E eu falava, você quer que eu te mande uma carta, tipo, a pomba, sabe? Quando eu brincava com ela, tá? Hoje... É uma rapidez uma com a outra, pá. E eu também desacelerei um pouco. Então, eu percebi que eu não preciso estar naquela intensidade doentia. Então, hoje eu não tenho culpa de fazer das 8 às 9 da manhã meu pilates. É isso aí. Que antes, pra mim, ela chegava às 9. Sofrido, né? Ela chegava no escritório às 9 e eu assim... respirando. Porque pra mim era um pecado ela chegar às 9. Então, hoje em dia, eu faço das 8 E ela acelerou que para ela ter uma empresa também não pode ficar horas assim. Então as coisas, né, até teve... Se ajustam, Se né? ajusta. Claro que eu também tive que, né, teve horas que ela falava, Celeste, é difícil trabalhar com você. Você é demais. Eu era muito exigente. As equipes de montagem, e tem isso também. Você está acostumada com Um público, né? público. Que tá ali no gás do corporativo. De repente, você tem que trabalhar com pessoas que são montadores, pessoas ou fornecedores do mundo infantil de festas que são muito mais tranquilos. Então, eu também tive que me adaptar, que com esse jeito meu que eu falava, eu espantava todo mundo. Ninguém queria trabalhar. Eu virei ela que falava, porque eu era quase a louca. E aí também não é assim, né? Eu também tenho que ganhar. Então, eu fui mudando, eu fui vendo como conversar com eles. Então, eu também tive que ter uma transformação. Sem dúvida. Para dar certo. Isso não foi fácil, nem para ela, nem para mim. Mas eu acho que o objetivo e o respeito que tínhamos... Sim, sem dúvida. E o propósito fizeram com que... Desse certo. Nunca tivemos um arranca-rabo de falar, chega, não quero mais. Nunca. Mas, assim, eu acho que brigas... numa sociedade, elas vão ser inevitáveis em algum momento. Discussão de eu quero isso, você quer aquilo, eu não concordo com isso, enfim, mas tendo respeito, acho que tudo se resolve. Celeste, quantas famílias hoje dependem do Mãe Me Quer e
dessa empresa, né? Quantas pessoas trabalham com vocês? É uma responsabilidade grande isso, né? Sim, temos... na pandemia, eu lembro que foi muito uma imagino, responsabilidade, parou tudo, porque hoje temos 3 pessoas no escritório que estão no dia a dia e depois tem umas 6 pessoas que são as equipes de montagem, né? O montador e o assistente. Então, o desafio de como fazer para não demitir ninguém na pandemia foi muito grande, porque sentíamos que se tivéssemos que demitir, não tem jeito, muita gente aconteceu, mas com a minha sócia tínhamos um jeito de falar, primeiro, não demitir e sobreviver à empresa, não era nem também demitir, era a empresa sobreviver. E aí foi que tivemos uma ideia de fazer uns kits quarentenas, então os montadores tinham como levavam nas casas esses kits, ou a mãe buscava no escritório se ficasse insegura, mas isso permitiu que a gente continuasse pedalando numa intensidade menor, claro, mas pelo menos... E tem quando a gente teve o almoço de final de ano, do primeiro ano de pandemia, ou do segundo, um dos montadores, foi lindo o depoimento dele, ele falou, eu fiquei desempregado do outro trabalho que eu tinha, numa fábrica, e quem me salvou, é a quem eu devo, né? São vocês. Então, assim, eu nunca vou esquecer, e isso encheu muito nosso coração de alegria, claro. Porque você saber que uma pessoa, se não tivesse sido esse dinheiro da monta, teria sido uma circunstância muito pior. Então, temos, e eu não tenho vergonha de falar, 2 coisas. O sexto sentido da mulher, da intuição. Sem dúvida alguma. Eu, em 30 segundos, te falo, não sei, não tô gostando disso. E não tenho vergonha de falar. Nem eu. E eu lembro que no mundo corporativo, não, porque tem uma estratégia que a pesquisa mostra. Tá? Imagina você falar que isso é intuição, é pecado. Que profissional... Pecado não, você é louca, não, né? Louca e você não é profissional. Porque a número 1 da área não pode falar que é o feeling. Intuição e feeling, nunca. Né? E hoje até brinco, não me cheira bem. Aí a minha sócia até fala, se a Cel tá falando que não cheira bem... Melhor. Vamos ouvir. E batata, é uma coisa assim, não vou falar 100%, mas é uma porcentagem alta. E outra coisa que temos também muito forte, que eu aprendi, também teve uma questão minha de um desenvolvimento espiritual também, que acho que aí me levou também a um pouco falar, eu quero paz no meu coração. E aí eu acho que a paz vem quando você tem um trabalho espiritual grande. Sem dúvida. Eu sei que a Mãe Me Quer foi a resposta de oração. Então, tem aquela... A gente tem que fazer a nossa parte. Mas o que eu vi, você pode chamar do universo, pode chamar de Deus, cada um sabe da tua crença. Quando a gente estava na pandemia, tinha vezes que chegava ao final do mês e falavam, precisamos de tanto. E era esse valor que entrava. Então, eu vivi umas experiências, e eu não tenho vergonha de falar, não tem que porque mesmo. faz parte da minha história, de eu falar assim, né? E a gente começa nossas reuniões fazendo uma oração e termina agradecendo. Então, é uma coisa que, para mim, faz parte, e não me interessa. Eu chamo a turma, né? A gente pega a mão, e é o que a gente realmente acredita. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte. Com certeza, né? Não vai cair do céu. Tá até na palavra, te peço que você se esforce, que, né? Muita gente fala, eu entreguei para Deus. Se você ficar na cama esperando, Deus não vai fazer a tua parte. Claro. Então, assim, a gente pede muita orientação. Tem vezes que eu falo, me dá um sinal, me mostra. Eu acredito muito nisso também. O tempo inteiro, momentos que estamos sem saber, a gente fala, nos mostra, nos guia. E, de repente, vem no meio da reunião uma ideia, vem um negócio e fala, meu Deus, né? Aí cada um pode chamar, mas a gente é muito guiado, e aí minha sócia também aprendeu a andar, não que ela não fosse, mas quando você começa a ter alguns milagres, você fala, não, peraí, aqui a coisa funcionou. Então, isso também dá uma paz muito grande. Não que tem horas que eu não entro no desespero, é normal, tem contas pra pagar, tem funcionar. Né? Então, tem horas que eu começo, ai meu Deus, né? Me ajuda. Aí eu respiro e falo, não, eu acredito, né? Eu já sei que... Pô, tem pessoas minhas que falam, amigos meus, uma empresa de festas sobreviver a uma pandemia. Então, assim, fizemos a nossa parte. Criamos, eu que cuido do Instagram, eu comecei, né? Eu colocava de discurso, né? De comunicação. Você, pai e mãe, não reclamava que não tinha tempo para nada? Que você queria ficar com teu filho, mas não podia? Você pode agora fazer isso que você tanto queria. Aproveite a quarentena para ficar em família. Então, eu pegava esse lado emocional e, realmente, os pais mandavam fotos, os jantando, a família. Tudo de pijama, tudo. E muitos falavam, foi o que alegrou a semana na minha casa. Claro, porque todo mundo em pânico, né? Então, era uma coisa que a gente estava fazendo bem, mas que também nos fez sobreviver. Que bom. Então, são histórias que
Algumas pessoas eu falo, né? Eu lembro quando eu saí da empresa, que eu contei da Mãe Me Quer, e uma amiga minha virou e falou assim, legal esse teu hobby. Aí até eu contei isso para minha sócia, até hoje, quando eu falo o nome da minha amiga, a minha sócia fala, aquela que falou que tu aqui era um hobby. Então, assim, aí eu olhei para ela, falei, Neila, não é um hobby. Mas depois eu falei, quer saber? Deixa. E tudo bem, deixa. Celeste, assim, a sua energia é uma coisa contagiante, assim, que gostoso escutar essa história. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão ouvindo, porque, assim, foi o que você falou aqui, né? É muito trabalho, é muito acreditar, é muito ter fé, né? Determinação e acreditar que as coisas vão acontecer. Então, eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão numa situação dessa ou que querem alguma coisa, não conseguem, não estão motivadas, enfim. Para a gente encerrar aqui. Eu acho que essa frase desse alinhamento entre a mente e o coração é muito importante. Quando tem um propósito, uma ideia, um objetivo que está alinhado, que faz com que você tire energia, né? Que você, em termos mentais, ou seja, que você sinta que tem mercado, que faz sentido, e que teu coração grita, e parece que pega fogo, só de falar, de correr atrás, siga essa intuição, né? Corre atrás, não fica... Eu sei que não é fácil, eu mesma demorei para tomar essa decisão, então não estou falando, vai, e tudo vai dar certo. Não existe Alice no País das Maravilhas. Mas se você for com tempo ao tempo, com esse olhar teu, não deixe de correr atrás naquilo que te faz feliz. A vida é muito curta. A vida que você pode levar fazendo aquilo que realmente, eu falo, faz teu coração sorrir. Uhum. Vale muito a pena. Sem dúvida. E a capacidade que temos de nos sabotar, autossabotar, não, eu não sou bom o suficiente para fazer isso, não, eu vou trocar aquilo que eu tenho seguro, não, fulana que não foi bem no empreendedor, não, meu marido não me apoia, não, e aí... Aí você vai sucumbir, né? Então, e eu acho que nós mulheres, até eu tenho uma palestra que eu falo de empreendedorismo feminino, nós mulheres nos autossabotamos muito mais que os homens. Os homens, quando eles querem empreender, eles têm muito mais força e garra, por incrível que pareça, de fazer acontecer do que nós mulheres. Nós começamos, mas começam todas essas autossabotagens, síndrome da impostora, aí é para outro podcast, que faz com que as nossas chances, muitas vezes, de sucesso não sejam as mesmas. Mas isso também é muito culpa de tudo que a gente sofreu, né? Para chegar até aqui e de poder ter voz e de se empoderar, né, Celeste? Mas a gente vai vir falar dessas outras coisinhas num podcast pra frente, tá bom? Claro. Vou dar um recadinho aqui agora. Exato Digital, nosso patrocinador. Vocês querem conhecer mais sobre o que eles fazem? Aponta aqui seu celular para a câmera pelo QR Code e baixa a plataforma deles. É uma solução digital que ajuda pessoas e empresas a evitarem o risco de fraude no seu dia a dia. Muito interessante isso, gente. Clica lá e conheça a Exato Digital. Quero agradecer também a Alfa Artesanal e a Novo Rumo, nossos patrocinadores desde o começo do nosso podcast. E mais uma vez agradecer a Celeste por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi uma delícia. E se alguma mensagem... Fala onde que te encontram. Okay? Fala a mensagem e onde que te encontram. Tá. Mami quer. Não, se alguma mensagem ou alguma coisa te deu um clique, eu já volto para casa feliz, né? Muitas vezes, quando a gente já tem a missão de tocar no coração de alguém, e sei que isso acontece. Se você está assistindo, está olhando, não é por acaso, né? Eu acredito muito nos sinais. De repente, você está pedindo esse sinal e do nada você vai cair nesse podcast. Então, eu fico muito feliz. Meu Instagram, se você quiser seguir, é Cel Parra. E a minha empresa, que eu falei com tanto carinho, tanto amor, é Mãe Me Quer. Então, aí são meus contatos para vocês. Legal, obrigada. Gente, que história inspiradora, né? Vamos nos inspirar nesse tipo de história para seguir a nossa vida com muita determinação e acreditando que vai dar certo. Faça a sua parte, mas lá, o cara lá de cima também ajuda muito a gente, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.